Especificamente essa semana, às vezes acontece isso, né? Deus, ele imprime algo no nosso espírito, gente. Ouça o que eu quero te falar. Porque há uma urgência no mundo do espírito. Quando Deus repete alguma coisa, ou quando Ele fala, ou insiste em algo, é porque há uma urgência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O mundo do espírito, gente, nós precisamos ter sensibilidade para reconhecer. Então, no meu espírito, essa semana, na quarta-feira, essa urgência voltou numa mensagem que eu já mandei aqui na igreja, no curso da Escola de Fé. Mas o Espírito Santo pediu para eu trazer para a igreja. Porque isso aqui vai bem distante, não só aqui, mas fora da parede. E eu quero começar lendo Efésios capítulo 5. Abra a sua Bíblia no verso número 14. O apóstolo Paulo, ele começa dando uma declaração super importante. Se você for ler o conteúdo do capítulo 5, você vai ver que ele fala, cara, você agora é filho da luz. Você não é mais filho das trevas, então viva como filho da luz. Então no verso 14, Efésios, capítulo 5, no verso número 14. Pai, no nome de Jesus, vou liberar a Tua palavra, Senhor, para os meus irmãos, para todos nós, para mim também, e para todos que têm sensibilidade de reconhecer a Tua voz, porque ela direciona a nossa vida. Diga amém nessa manhã. Verso 14, pelo que diz o Senhor, Paulo repete uma palavra que já foi determinada no passado, desperta você que está dormindo. E Paulo diz assim, você tem que se levantar de entre os mortos e Cristo te iluminará. A verdade, vida, a obra da cruz do Calvário, Ele é a vida, Ele é a iluminação, que tem que ter em alta no nosso coração. Gente, vou dar um exemplo ridículo para você entender, hoje eu preciso de tempo para pregar, vamos embora, Jesus, me ajuda. Ó, se eu tenho uma lâmpada aqui acesa, quanto mais eu estiver perto da lâmpada, com mais capacidade eu tenho de enxergar e reconhecer coisas. Exemplo básico. Mas beleza, eu tenho uma lâmpada acesa e eu vou me distanciando desse raio, dessa lâmpada poder me mostrar tudo que eu preciso ver. Aí eu começo a me distanciar, eu começo a ver a sombra aumentar, a sombra até virar uma escuridão e não está enxergando. Eu quero te falar que é responsabilidade minha e sua, como igreja, de nós estarmos sempre buscando estar debaixo da luz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem como. Nos dias de hoje para frente, nós precisamos estar debaixo de um reconhecimento espiritual de situações que nós estamos vivendo. Paulo fala, vocês têm que se despertar. E ele não está dando um recado para o mundo, gente, é para nós, a igreja. Jesus é a luz do mundo. Ele falou, quem anda comigo não tropeça. Mas peraí, mas teoricamente a igreja não deveria andar com Jesus? Deveria, mas na prática acaba não acontecendo. Porque a igreja cai na cilada de achar que anda com Jesus vindo domingo para a igreja. Oh, já começou, olha o silêncio. Mas que a gente começa a pensar. Isso aqui é celebração, faz parte. É importante. Mas há uma jornada pessoal, diga pessoal, sua, do todo dia, de buscar estar debaixo da iluminação, da verdade, para que eu reconheça situações na minha vida que são ciladas, que são prejuízo, e muitas vezes a gente não olha para isso. Acha que eu posso defender a minha vida, como falei domingo passado, com aquilo que eu penso, com as conclusões que eu tiro, eu vou lá e decido e faço escolhas. Não é assim a nossa jornada com Deus. Tá certo? Então vamos continuar lendo o que ele diz assim. No verso número 16, 15. Portanto, Elinho, veja prudentemente como você está vivendo. Não seja um infantil, não seja um nécio. Não seja uma pessoa descuidada. Mas seja uma pessoa sábia, verso 16. Você tem que remir o tempo, Elinho, porque os dias que vocês estão vivendo e o dia que você vive é muito mal. E vai piorar. Porque isso é bíblico. Nós estamos entrando na fase final da igreja do Senhor que um dia será arrebatada. E está bem perto. É uma igreja que precisa estar nessa condição, por isso esse tema é importante. Eu volto e meio tenho passado isso, eu tenho trazido uma mensagem quando eu entendo que eu preciso trazer sobre estar preparado. A responsabilidade de estar preparado é nossa.
Deus, ele não te preparará sem você colaborar com Ele. Quem está entendendo isso aí? Beleza? Mas vamos seguindo aqui. Então aí diz assim, olha, por essa razão, Elinho, por isso que eu acabei de te falar, eu quero que vocês não sejam insensatos, mas vocês procurem compreender qual a vontade do Senhor. Para esse dia, para esse momento, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Áreas da minha vida, Deus está envolvido nisso? Eu estou debaixo de um selo, de uma paz suficiente para dizer, eu estou debaixo da mão de Deus? Vocês entendem isso? A nossa movimentação tem que ser uma movimentação com Ele. Ele se movimenta, nós vamos com Ele. Ele virou para a direita, a gente também vira. Ele virou para a esquerda, a gente também vira. Diga aleluia nessa manhã. Eu estou empolgado, cara, porque nós temos como ovelhas espirituais, nós temos ouvido suficiente para reconhecer a voz do bom pastor. Não é? E o bom pastor, ele é que comanda e leva as suas ovelhas para onde nós precisamos ir. Então, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo vai despertar uma jornada diferente em 2025, de você compreender que você e eu, nós precisamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Não estou falando da nossa vontade. Essa morreu, porque você pertence, você entregou a tua vida para Ele. Ele agora tem uma jornada preparada. Uma jornada onde a mão dele te assistirá no que você precisar. Legal. Então, vamos embora nisso aí. Então, nessa manhã, eu quero passar na escola de fé e nitidamente, o Espírito Santo falou comigo sobre voltar a trazer essa mensagem para toda a igreja. Hoje eu vou estar no recreio também, mandando ver lá, sobre esse assunto. Uma vez salvo, eu estou salvo para sempre? Boa pergunta. Ok, mas antes, eu lembro que quando eu estava preparando tudo isso aqui ó, que eu tenho, na verdade, essa é uma profecia do evangelista Smith Wigglesworth, que lá em 1927, literalmente, 27, ele estava numa igreja bem grande na Califórnia, e o pessoal registrou, porque foi um momento diferente da vida dele. Esse vídeo aí é legal, ele de 10 minutos, eu não vou passar nessa manhã, mas você tem que assistir. Cadê o telefone? Pega aí, agora pode usar. Mete o QR Code aí, depois assiste em casa. Ok? Muito importante. Mas, pastor Hélio, por que o senhor está assim? O senhor está meio sério hoje. Nós somos comprometidos com Deus e Deus está ajudando a mim e a você a não ser enganado. Jesus falou assim, cuidado para vocês não serem enganados. Mas por que ele falou cuidado para eu não ser enganado? Porque a possibilidade de ser enganado no fim dos tempos é brutal. De enorme, e vocês não fazem ideia. É por isso que a gente tem que estar debaixo da luz. A luz identifica aquilo que não é verdadeiro. A luz te ajuda a reconhecer ciladas e coisas que você mesmo pode se comprometer. Estava falando com alguns pastores, não lembro agora se foi o pastor Rodrigo, o pastor Gabriel, a gente estava conversando em algum canto aí, eu falei assim, a gente tem que ter cuidado com a gente mesmo. Teu maior inimigo, você, entenda o que eu quero te falar, o teu maior inimigo é você mesmo. Porque só você e eu podemos decidir. O inferno não toma uma decisão por mim, ele me sugere. Mas no momento que eu tomo uma decisão, eu estrago a minha vida. Quem está vivo nessa manhã? Então, para que eu não caia na cilada de fazer escolhas e tomar decisões que podem arruinar a minha vida e da minha família, é muito legal a gente andar debaixo da luz. Porque na luz nós enxergamos. E não tem nada a ver comigo nem contigo. Não é porque nós somos inteligentes, não é porque temos várias faculdades, ou porque lemos a Bíblia inteira. Faz parte da jornada da vida do homem, mas temos que considerar o quanto eu estou andando debaixo da luz. Essa é a nossa parte. Você precisa e eu também. Ouça o que eu estou te falando nessa manhã, gente. Por favor. Às vezes a gente se acostuma com o pastor ao longo dos anos, né? O pastor é lindo, está sempre de quadriculado e tal, e a gente também tá Deise, coisa maravilhosa e tal. Mas hoje, nessa manhã, separa, tá? Recebe hoje a palavra de Deus, do Espírito Santo para você, do mundo do Espírito.
trazendo um recado do céu, porque Deus te ama muito, Ele quer te proteger. Ele não vai mandar um anjo te agarrar. Você, espiritualmente, tem que reconhecer o momento que você vive. Hoje será um dia de você tomar decisão em relação à tua vida. Se você está afastado de Deus, hoje você vai voltar para Ele, porque não dá tempo mais. Hoje é um dia de você consagrar a tua vida 2025 para Ele. Tomar a decisão, fazer uma aliança de estar debaixo da luz. Os dias são para lá de maus. Acabei de ler uma mensagem, uma palavra que Ele botou no meu coração. E nós vamos ler outras. Mas esse evangelista, muito usado por Deus, né, no século XX, no início do século XX, ele escreve algo maravilhoso que eu gostaria de ler nessa manhã. E eu coloquei duas coisas aqui. A mensagem é essa, como eu disse, né? Vamos lá, solta aí para mim. Isso. E eu quero ler aqui com vocês nessa manhã duas coisas. Ele tirou 8 conclusões. Depois a gente vai colocar esse QR Code junto, de repente, não sei. Aí se eu dar um jeito aí para mim de colocar, tá bom? O Rodrigo tá... A gente vê. Mas eu quero ler aqui com vocês e preste atenção. Isso aconteceu em 11 de agosto de 1927. Prestem atenção. Ele foi pregar na Califórnia e ele mesmo percebeu no coração dele que o Espírito Santo estava um vulcão dentro dele. E ele, na hora de estalo, começou a perceber que ele precisava falar sobre a vinda de Jesus. Uau! Preste atenção, gente. Ele disse assim, ele disse que coisas aconteceriam antes da vinda de Jesus que todos precisavam saber. Vocês entendem por que essa mensagem veio para ser falada e o Espírito Santo está insistindo? Eu já contei para vocês que virou uma chave no meu coração em 2015. Porque eu confesso para vocês que esse era um assunto que eu deixava meio de lado. Tipo assim, Jesus, Ele vai vir. Mas eu não sei e tal. Mas em janeiro de 2015, eu me lembro, o Espírito Santo virou uma chave. E todas as vezes que eu leio o Apocalipse, todas as vezes que eu leio o livro de Daniel, eu leio todo o conteúdo voltado para a segunda vinda, meu coração fica assim... Então eu vou ficar com o que está no meu coração. Gente, eu sempre tomei decisões na minha vida, eu e a Deise, com base no que estava no meu coração. E sempre fui bem sucedido. Por quê? Eu sou inteligente? Não. Porque a direção de Deus para a sua vida tem que mexer no teu coração. Se você está sendo mexido nessa manhã, ou durante esse dia, ou durante essa mensagem no teu coração, quem está fazendo não é o pastor Hélio, é o Espírito Santo na tua vida. Então trate de responder, faça isso. Responda a algo que está acontecendo no teu coração. Esquece o que está do lado de fora. Não estou falando de ideias, raciocínios, pensamentos, vontades. Estou falando de algo que mexe. Eu nem sabia, mas meu coração começou a mexer. Então o que eu comecei a fazer? Ler o livro de Apocalipse com mais intensidade. Ler o livro de Daniel e outros profetas menores que colaboravam junto com toda essa proposta. E o Velho Testamento, por exemplo, fala mais da segunda vinda do que qualquer outra coisa. Então eu tenho que ler. Tem vários livros, de várias passagens específicas falando sobre a vinda do Senhor. Amém, igreja? Então ele falou assim, eu tenho que falar algumas coisas nessa manhã, hein? E eu estou me movendo na ação do Espírito Santo. Agora... ele começa a dizer algumas coisas, eu só quero ler duas. Anote aí, ou de repente você pode tirar uma foto. Essa é a primeira coisa que ele falou. É necessária uma preparação para a volta de Cristo. E pelo menos metade de todos os crentes estará totalmente despreparada. Fala misericórdia. Fala para o teu irmão, eu vou, você fica. Não? Mas é 50%? Pastor Hélio, estou fora, não vou fazer isso não. Eu estou dentro. Preste bem atenção em algo que eu quero falar com vocês. Gente, se mexe comigo também, eu estou junto com vocês. Não pense, cara, porque o cara é pastor, ele está garantido. Escutem o que eu estou te falando, cara. Então, olha só, a Bíblia está dizendo para mim,
E esse homem de Deus, fantástico, ele já disse, você, Elinho, precisa se preparar. Quando você vai no capítulo 19 de Apocalipse, vai lá. Está escrito assim no verso número 7. Alegremo-nos, exultemos. Apocalipse 19, Bíblia de papel, verso 7, canetinha do irmão e vamos embora. Exultemos e demos glória a Deus, porque é chegada as bodas do Cordeiro. E a sua esposa, a noiva, a igreja, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Esse é o paralelo simbólico que tem sido feito. A própria Escritura, a Palavra de Deus mostra isso, que nós estamos nos preparando para o casamento. Ok? E aí está escrito que a esposa ou a noiva, a si mesmo já, na minha versão está ataviou, mas a si mesmo está se preparando ou fazendo a necessária preparação. Quem é que faz a necessária preparação? É Deus? Não. Sou eu e você. Qual é o tipo de atitude, escolhas, o que eu tenho determinado no meu coração vai fazer diferença entre eu estar me preparando para esse dia ou não. Mas pastor Hélio, tal. Ele falou pelo menos metade. Alguém lembra das 10 virgens? Eu vou trazer uma mensagem sobre preparação. Também estou preparando. Para trazer para vocês aí uma quinta-feira, um dia de domingo, eu vou deixar o Espírito Santo sobre esse conteúdo, mas é nossa responsabilidade. Alguém lembra no capítulo 25 de Mateus, as 10 virgens, representando aquelas que um dia se encontrariam com o noivo, mas você sabe que 5 delas ficaram fora. 5, mas eu quero, não é uma questão de querer, olhem para mim gente nessa manhã, é uma questão de estar preparado. Não, eu tenho vontade, não, Jesus está vindo. Olha para você mesmo, eu olho para mim, você tem se preparado para esse dia? Gente, essa é a voz do Espírito Santo. Está bem claro, está escrito que ela se preparou, fez a necessária preparação. Então vou repetir de novo, olha aí, você está lendo aí, é necessário uma preparação para a volta de Cristo. E pelo menos metade de todos os crentes estará totalmente preparado. E sempre, deixa eu te falar, eu estava preparando isso para a escola de fé desse ano, e o Espírito Santo me fez lembrar esse arquivo que eu tenho guardado há muito tempo. Gente, isso é obra dele, não saiu da minha cabeça. Conseguiu? Joga aí para mim então. É o QR Code, né? Pode pôr, que aí o pessoal já pega com o celular. Isso, pega lá. Para você ler com calma em casa. O Espírito Santo vai te falar mais. Então, gente, eu estava me preparando. Eu comentei isso aqui na escola de fé. E ele me lembrou desse arquivo que eu tenho já há muitos anos. Escuta isso. Ele é um arquivo em inglês, eu traduzi para o português. Aí eu falei assim, meu Deus, isso não veio do nada. Claro que não veio do nada. Diga comigo, nada é do nada, diz o profeta. Vocês têm que reconhecer que coisas que acontecem de lembranças em relação a verdades, ou uma promessa, ou coisa, é o Espírito Santo falando contigo. E ele está aqui nessa manhã. Ok? Então eu vou continuar lendo aqui, pode voltar lá primeiro. Precisamos entender, disse ele, os dias antes do retorno de Jesus, haverá uma apostasia. E está acontecendo isso. Não é um conteúdo de negar em si a Jesus, mas é um conteúdo de pensar a respeito de Deus à sua maneira, à moda de si mesmo. Não, esse negócio de igreja não é mais aí, eu fico na internet, tem vários pastores que eu gosto, tem uns que são animados, tem outros que me fazem rir, tem outros que tal. Esse negócio de igreja, eu já passei dessa fase. Está enganado, está tendo uma jornada apóstata e não sabe que está mais distante do que deveria. Eu estou sendo sério nessa manhã.
Cara, uma das coisas tremendas com Deus é o seguinte, cara, se compromete com Ele porque Ele é sério. Mas Ele é sim, um Deus bom, misericordioso, que fala, avisa, avisa até o final. Uau! Ele falou, apostasia. Eu quero ser bem claro, disse ele, as pessoas que estão buscando uma forma de se preparar para não serem encontradas nuas, mas purificadas pelo poder da palavra viva, tendo dentro delas uma consciência da própria presença de Deus. Vocês estão ouvindo? Ele coloca assim, estes estarão prontos para algo maior. Está tudo lá para depois vocês ler. Grifa e faz uma análise de si mesmo. Eu já tive mais fervoroso com Deus? Eu já andei mais fervoroso, eu fui largando. Não é tempo de largar. É tempo de ser firme. Você tem que matar um leão, eu falo para mim também, tem que matar um leão, cara, para andar debaixo da luz. Mas é glorioso. Você vai se encontrar preparado. Este, disse ele, é o dia de se purificar. É o dia de santificar-se, de separar-se para Deus. Este é o dia de separação. Este é o dia do despertamento. Senhor, que nós possamos nos despertar hoje, que o homem interior desperte na consciência de que Deus está nos chamando a estar preparado. Há no mundo duas classes de crentes. Há aqueles que são desobedientes. Diga assim, não é o meu caso. E aos filhos que permanecem andando no caminho da salvação pelo poder de Deus, os quais em todo o tempo anelam para serem mais entregues e obedientes. E ouvimos uma palavra vindo com força, espalhando por toda parte como uma nova teologia aí, maldita, diabólica, vivida por muitos filhos da desobediência. Abrindo nesses últimos dias a porta para o que está por vir de malignidade dentro da igreja. Meu Deus, isso aqui está mais atual. Vamos passar para o segundo. Haverá muitos cristãos que acreditarão que poderão fazer o que quiserem e Deus não levará isso em consideração. Vocês estão entendendo isso aí? Elas estão confortáveis nessa posição e naquilo que elas ouviram. Você é um eleito de Deus, com certeza vai ficar tudo bem. Jesus me ama. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Entreguei. Lançou lá no passado. Vou parar por aí. Que agora eu vou entrar aqui naquilo que eu quero mostrar para vocês. Mas vou te falar, cada vez que eu leio, eu pego com atenção as palavras, o detalhe daquilo que o Espírito Santo fala para a igreja. Gente, Deus, Ele continuamente, Ele vai estar falando a você por homens, por mulheres. Se eu cancelo o homem e a mulher, eu cancelo a mensagem. O anjo não vai descer aqui para te pregar. Eu quero que você vá comigo a Lucas, capítulo 16, o Espírito Santo me mandou dizer isso agora. Lucas 16, obrigado, Senhor. Em Lucas capítulo 16, leia em casa com calma, há uma jornada de dois homens que chegam à sepultura, e no nosso caso também, você vai chegar à sepultura e eu também, se Jesus não voltar. Pastor, não fala isso não chama o táxi do além antes da hora. Tá certo? E só contando rapidamente, nós conhecemos a história de Jesus falar sobre Lázaro, um mendigo que estava sempre às portas desse homem rico, e ele se alimentava das migalhas ali, era um homem de necessidade, e os dois vieram a falecer.
E aí Jesus começa a descrever, olhem para mim, Jesus começa a descrever esse mundo da realidade espiritual, onde cada um deles estava em lugar separado. Um estava no seio de Abraão, que era um lugar de conforto, é o que nós poderíamos dizer o paraíso, na presença de Deus, ok? E o outro estava no inferno, é uma realidade. A gente pode não gostar de ouvir que existe essa realidade, mas é assim mesmo. E Deus tem dado oportunidade sobre a face da terra, para que as pessoas não parem lá, porque esse lugar não foi criado para o ser humano. Mas se não receber Jesus como Senhor e Salvador, cara, e entregar o seu coração num verdadeiro arrependimento, não tem como. Então esse homem chega para Abraão, vendo a distância, no mundo do Espírito, e fala: pai Abraão, pede aí Lázaro para molhar a ponta do dedo aí com uma água, porque eu estou aqui nessas chamas, eu estou aqui nesse tormento, eu não estou aguentando. E aí esse homem diz assim: Abraão, olha, preste atenção, eu tenho mais 5 irmãos ainda vivos, e eu te falar a eles, eu quero mandar um recado para eles não virem para esse lugar. Manda Lázaro, olha o pedido desse homem, no inferno. Manda Lázaro e ter com eles lá para avisar, ó, sacode os caras. Irmão, ó, a hora que você fechar os olhinhos, a realidade é outra, hein? Eu quero te falar agora a importância disso. Aí Abraão respondeu. No finalzinho do 28 ele fala: Abraão, eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Olha o que está no verso 29. Então respondeu Abraão. Todos acharam? Tem que ler, canetinha, marca. Olha, eles têm Moisés e têm os profetas, que eles os ouçam. Não vai aparecer um anjo. Jesus não vai aparecer aqui dizer: olha aí, está no lugar errado, olha o teu caminho. Não vai. Ele vai usar os homens e mulheres que são dele, os profetas dele. E abençoado é aquele que faz a separação entre a humanidade e o profeta de Deus. Olha o que ele fala. Eles têm os profetas. Agora veja bem, gente, que essa declaração ainda é mais... Meu Deus, olha o verso número 30. Mas ele insistiu: pai Abraão, não, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Olha o que Abraão agora responde de volta: se não ouvem a Moisés e aos profetas, aos pastores que continuamente proclamam o Evangelho, a mensagem de Deus, que é proclamada para a edificação da igreja, é tudo que é necessário para que eu e você possa ouvir. Se eles não ouvem, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Faz assim, uau! Vocês estão vendo? A esperança minha e sua está sobre a face da terra na forma de um homem representando Deus e abrindo a boca, falando as verdades do reino. Eu queria que isso ficasse no teu espírito, para você não menosprezar aquilo que domingo após domingo ou meio de semana, o que acontece nas conexões, a gente possa ir botando para baixo, dando menos valor. Há uma tendência humana a desvalorizar aquilo que continuamente está na frente dele, até mesmo as palavras de Deus. Eu já li a Bíblia, pastor. Você já leu a Bíblia? Está morto. Tem que ler de novo. Como assim? Já fiz a escola Atos e tal. Eu faço há 26 anos. Vocês estão entendendo isso? Gente, eu não sei, mas hoje é um domingo especial no mundo do Espírito aqui. E nós estamos virando para um próximo ano. E a chapa está quente. Geopoliticamente o mundo está terrível.
E vai piorar. Porque os julgamentos de Deus no livro de Apocalipse vão começar a aparecer. E preste bem atenção, Deus não está julgando porque Ele é mau. Ele está julgando porque é a única oportunidade das pessoas quebrarem o seu coração para o arrependimento. Não pense que se vier um tempo super legal sobre a face da terra, onde ninguém tem problema, está tudo bem economicamente, ninguém briga com o outro, todo mundo dando beijinho no outro, vão receber Jesus, mas não vão mesmo. Quanto maior o conforto, quanto maior a plataforma onde a pessoa tem segurança, mais distante ele fica de Deus. Pastor Hélio, e eu? Eu sou a igreja. Você tem que aprender a andar com Ele em tempos difíceis. E hoje é o dia dessa preparação, gente. Eu quero te falar isso na força do Espírito Santo. Não dá mais tempo. Não, pastor, daqui a pouco eu... Não tem esse daqui a pouco, é agora. Nós vamos entrar em 2025. Então, vou começar a passar essa mensagem. Meu Deus. Mateus 24, verso 13, uma das passagens onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos, de quando ele estaria para voltar. Ele deu essa declaração categórica: aquele, porém, que perseverar até o fim. Em algumas versões está assim: ficar firme até o fim. Diga, até o fim. Esse será salvo. Ele não está falando sobre frequentador de igreja, sobre que vai à igreja, sobre nomenclatura, sobre dizer eu sou crente, eu sou evangélico. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre uma maneira de viver, um estilo de viver perseverante. Continuar escolhendo Ele sempre, mesmo que você tenha que sacrificar. A multidão vai para lá, você vai contrário à multidão. E não é fácil viver dessa maneira do ponto de vista natural. Mas é a única possibilidade de um dia nós estarmos com Ele para sempre. E Jesus falou: quem quiser ter vida tem que morrer. Então morre para você mesmo, vive para mim e está tudo certo. Agora eu passo para uma outra que também me despertou muito meu coração, uma parábola, Jesus explicando a parábola do joio e do trigo. Vamos lá? E Jesus respondeu: bom, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ok. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do... Tudo misturado no campo. Ok. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são quem? É isso aí. Pois assim como o joio... Escuta palavras de Jesus para nós, hein, gente? Assim como o joio é colhido e jogado aonde? Assim será no fim dos tempos. Então nós já vimos que o joio vai parar onde? A malignidade vai parar onde? Lá mesmo, no inferno. Gente, eu quero complementar, eu preciso... Está escrito, a minha missão nessa manhã não é gerar medo no teu coração. A minha missão nessa manhã, para a igreja do Sertor, é despertar a seriedade de um comprometimento. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não será cobrado de mim. Eu tenho a responsabilidade daquilo que Deus me pediu para falar. Eu estou sendo bem firme nessa manhã, porque tem que ser firme. Então veja, vá comigo no Salmo número 9. E eu estou lendo agora passagens que o Espírito Santo está mandando eu ler. Não estava aqui no meu script. Eu quero que você leia bem, pega uma canetinha aí, bem vibrante, para ler no Salmo número 9, o verso 17. Salmo 9, 17, Bíblias rolando para lá e para cá. Beleza, canetinha, vamos embora ler. Os perversos, os malignos serão lançados no inferno. E todas as nações, nações são povos, são pessoas. Não põe isso aqui como Estados Unidos da América, Canadá, Afeganistão. Não estou falando sobre isso. Ele está falando sobre povos. Povos são pessoas.
e todas as nações que se esquecem de Deus. Está escrito todas? Tá. Está escrito todas. Você sabe que há um cuidado que nós temos que ter muito grande, porque a gente sempre acha que nós estamos bem na fita. Eu vou repetir. A gente sempre acha que a gente está bem na fita, porque a gente é gente boa, não faço mal a ninguém. Todo ano também me comprometo com uma criança e tal. É legal, tudo isso é legal. Mas não pense que essas coisas são a base de eu estar tudo bem com Deus. Ele pega Laodiceia, a última igreja, que diz para Jesus: Jesus, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo. E Jesus fala para eles: vocês não sabem o quanto vocês são nus, cegos, pobres e miseráveis. Que declaração, onde Jesus está do lado de fora do coração deles. Eu posso fazer muitas coisas para Deus, ou servir a Deus sem coração nenhum nisso. Sem estar vivendo uma vida comprometida com a seriedade do Evangelho. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não se enganem. Título não dá camisa a ninguém no céu para entrar no céu. Supremo apóstolo, bispo dos bispos, supremo divino, divino do divino. Quanta ignorância, cara. Quanta falta de entendimento. De estar na presença do Todo-Poderoso e achar que eu estou garantido, porque eu sirvo, faço isso, eu faço aquilo outro, e todo mundo... Tu é fera, hein? É. Mas vamos continuar. Hoje nós vamos até o meio-dia. Então, o próximo, 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino. Agora preste bem atenção no que Jesus está falando. Olhem para mim. Ele falou do joio. O joio, acabamos de ler, vai para o inferno. Não tem jeito. Mas agora ele vai dar uma peneirada naqueles que são filhos do reino, hein? A boa semente. Pastor, eu pensei que já estava garantido. Eu sou de Jesus desde 1927. Ok. Ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam a iniquidade. Essa palavra no original aí, pedra de tropeço, é escândalo. Eu vou fazer a definição, eu vou colocar aqui para vocês aqui de iniquidade. A palavra é anomia, que tem por definição viver a minha lei. O que eu acho, o que eu penso. Escutem, olha para cá, é muito importante. Eu quero viver o que eu quero. Eu quero te dizer que esse direito já morreu na tua vida e na minha. Não existe. Nós somos servos do Deus Altíssimo. A palavra servo é escravo, literalmente. O escravo faz a vontade do seu Senhor. É essa palavra. É viver a parte da verdade. Então eu considero mais as minhas axiologias, as minhas conclusões, as minhas justificativas, porque eu faço isso e aquilo outro e tal, sem considerar, nem considero a palavra. Escuta que Jesus está falando não do joio, ele está falando dos filhos do reino. Ele vai separar. Numa paráfrase aí, porque essa é a tradução, mandará o Filho do Homem os seus anjos que separarão do seu reino todos os que fazem as pessoas tropeçarem no pecado e no erro. A começar pelos líderes da igreja, que são os primeiros a serem julgados. Mas você pode ser líder de qualquer lugar, do seu trabalho, com outras pessoas, líder de governo, mas a coisa mais séria e que será mais cobrada serão os líderes da própria igreja do Senhor. Não brinque com isso. Tem muito líder brincando de ser líder, cara.
e não sabe da responsabilidade que tem de prestar contas diante de Deus. Você sabe o que é mexer e fazer tropeçar? Ouçam isso nessa manhã. E fazer tropeçar aqueles que pertencem a Jesus. Paulo disse assim, olha, o Espírito Santo confiou a vocês a responsabilidade de pastorear, em Atos capítulo 20, a igreja de Deus. E vocês estão aí achando que a igreja é de vocês. Eu sou dono da igreja e faço o que eu quero. E Pedro declara lá que o juízo começará pela casa de Deus. O julgamento começará e Deus vem julgando. E muita podridão aí vai subir à tona. Alguém está entendendo? Meu Deus. Acho que as pessoas não têm noção de quem as servem. Aonde estão, o que eles estão fazendo. Uau. Então, fazem as pessoas tropeçarem no pecado e os que praticam a maldade. É uma prática. Provavelmente pode ser ocultada diante de várias situações, não é? Nem quer mamar ou não? De repente podia sair um pouquinho ali, sentar numa cadeira ali no hall. Ajuda aí para mim, Jorge. Pega o bebê, porque senão distrai muito. Maravilha. Geralmente chora é fome, né, gente? Graças a Deus por isso, né? Aí você empaçoca lá uma mamadeira na criança, botou um cimento para dentro, não vai ter fome tão cedo. Então, eu quero te falar que Jesus está conversando com a igreja. Está tudo sendo mostrado. Olhem para mim nessa manhã. Eu posso ocultar de muita gente, até do pessoal da minha casa, o que eu venho praticando. De perversidade, de imoralidade sexual, sem que a minha esposa, meu marido saiba. Dormindo com as garotinhas por aí e achando que está numa boa. Mas é gostoso, pode. Claro que é gostoso, sexo é bom. Fala para o teu irmão, sexo é bom. Mas o sexo é bom no casamento, meu amigo. E se você não cuidar de fazer no casamento, você está liquidado. Porque Deus estabeleceu regras para nos abençoar. Porque senão vira confusão e destrói famílias. Pastor Hélio, mas ninguém sabe, não é mesmo? No mundo do espírito está tudo aberto. E você abriu uma porta de legalidade para o inferno te quebrar e quebrar a tua casa. Cara, nós somos os últimos combatentes sobre a face da terra. Você tem que ser sério. Você que está na internet. Hoje é o teu dia, a oportunidade que o Espírito Santo está te dando. E você consertar a sua vida por arrependimento. Não estou julgando ninguém aqui nessa manhã, nem condenando. É a palavra. E confronta a mim e a você de levarmos a nossa jornada com Ele a sério. Porque Ele foi sério. Desceu, se esvaziou e veio até a cruz e morte de cruz por amor a mim e a você. Ele não vai levar na moleza a nossa jornada de vida. Ele vai pegar os filhos do reino. E naquele dia, Ele vai separar. E agora veja. E os lançarão aonde? Não, esse é o joio, pastor Hélio. Não, esses são os filhos do reino. Que são pedra de tropeços para outros. Fazendo com que pessoas se desviem da fé pelos seus procedimentos maus, malignos, perversos. E se dizem crentes, se dizem líderes, pastores, afastando gente de receber a Jesus, que está botando um holofote em si mesmo, uma briga danada de muitas coisas, de poder, de dinheiro. Aí quem não é do evangelho não quer mesmo. Esse cara, olha só, que não seja nem eu nem você essa pessoa, hein? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes.
Está escrito ou não está? Não, eu vou ler de novo, porque ele vai pegar os filhos do reino, exclusivamente esses filhos capeta, vai lançar ele na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes para a eternidade. Mas aqui não é o meu lugar. Não era mesmo o seu lugar, mas a sua prática levou você para esse lugar. Que ninguém sabe do suborno, do roubo. Ninguém precisa saber, pastor Hélio. Não, ninguém precisa saber. Verso 43, eu vou terminar. Já percebi que domingo que vem eu tenho que continuar. Então, se tiver coragem, volta domingo que vem. É bom que o Natal vai vir, aí você come à vontade, esquece um pouquinho. Mas eu sei que você não vai esquecer. Você, a Academia da Fé, é sério. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu papai. Não sou eu que escrevi não, hein? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sabia? Um dos versos que eu venho meditando, e tem alguns. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele pode estar perto de muita coisa, mas Ele escreveu para mim e você que se nós andarmos com o coração quebrantado, em arrependimento contínuo, Ele está perto de mim. É tudo que eu quero. Eu não preciso de ninguém. Eu preciso dele todo dia. Deu para pegar isso? Bora voltar domingo que vem? Legal.